Bem-vindos, estudantes maravilhosos, para mais uma aula do nosso aprofundamento, que é maravilhoso, que é isso que ele é, que é o Cultura e Sociedade, né? Hoje, então, estaremos aí numa aula incrível. Adolescente, se liga na identidade. Por quê? Porque somos todos adolescentes. Aí você vai falar, não, professora, você não é adolescente. Mas eu sinto no meu coração que eu sou. E é isso que importa. Que é louca, né? Mas, enfim, estamos aqui para mais uma aula preparada pela professora Jennifer, que é outra linda, maravilhosa, no nosso aprofundamento Superar Desafio de Humanas, na nossa unidade curricular de número 1, no mundo tudo está interligado, e o nosso componente curricular Cultura e Sociedade, né? Dessa vez estou aqui solamente só, mas não só, porque vocês estão aí, eu também tenho uma equipe linda aqui do meu lado, mas estamos aqui nessa jornada para a gente conversar sobre identidade, né? Que eu acho que é um tema que é muito interessante, é muito importante e eu gosto muito, né? Então, lembrando, né, no nosso quadro integrador, que tá difícil sair esse negócio, que é o Cultura e Sociedade. Então, a gente tem aí, vocês têm uma visão geral aí dos componentes de vocês. Então, a ideia aqui é a gente continuar, né? A gente terminou a unidade número 1 falando sobre cultura e a gente vai continuar, né, ainda pensando na cultura, mas agora de outra perspectiva, né? Tanto que na aula passada a gente já começou falando de socialização, que tem relação com a cultura? Total, né? A maneira com que a gente aprende a nossa cultura, querendo ou não, é pela socialização, não tem outro jeito. Mas a gente também tem que entender que a nossa cultura e a nossa socialização, a maneira com que a gente vai se socializar, o jeito, as pessoas, enfim, todo esse processo está diretamente ligado à identidade que a gente tem na vida, né? A maneira com que a gente se identifica tem tudo a ver com essa jornada, desde o momento que a gente nasceu até o fim da nossa vida. Então, quando a gente fala de socialização, querendo ou não, a gente também está falando sobre formação da nossa identidade, né? Então, para a gente fazer o momento remember, né? Sistematização, mas o momento remember, flashback, né? Na aula passada a gente falou aí, discutiu sobre o conceito de socialização e nessa aula a gente vai pensar sobre o conceito de identidade. E aí é importante, né? Como eu falei, sempre bom ter um diário de bordo ali, um caderno para você ir acompanhando o seu desenvolvimento e pensar, né? O que você até agora entende como identidade, né? O que se relaciona à identidade e à socialização e qual a importância da gente entender o conceito de identidade, né? Então, a gente entender qual é o objetivo, na verdade, da gente estar estudando isso e como a gente consegue relacionar isso com as nossas vivências, com o que está acontecendo. Porque por mais que a gente esteja falando sobre teorias, conceitos, enfim, porque a gente está o quê? No nosso eixo de investigação científica, além do de processos criativos, obviamente, a gente está falando de conceitos, a gente está falando de coisas que, na verdade, a gente vive elas todos os dias. Quando a gente fala de socialização, a gente está falando de algo que está acontecendo agora. Essa aula, por mais que a gente não esteja fisicamente juntos, o fato de que você está interagindo comigo, que você está tendo contato comigo, com as coisas que eu estou falando e tudo mais, já é um processo de socialização, de uma interação. Assíncrona, ou às vezes, né, por vídeo, sim, mas ainda assim é uma interação, né? Então, a gente entender, a gente compreender melhor os processos que acontecem na nossa vida, também ajuda com que a gente, além de se entender melhor, se compreender melhor, a gente também possa compreender melhor o mundo à nossa volta. E essa é a ideia, né? Porque não só eu tô socializando, não é só você que tá socializando, todo mundo tá. Tipo, quando você é jovem, não. Todas as pessoas, desde o bebezinho que tá ali, ó, engatinhando ainda, até o senhorzinho ali super descolado, aposentado, que tá vivendo ali a vida dele bem pleno, né? Então, todas essas pessoas também estão passando por esses processos. E a gente entender isso faz com que não só a gente também se entenda em certo ponto e a gente se conheça melhor, mas a gente também entendendo as pessoas, né? Como as pessoas estão dentro de uma sociedade, a gente também começa a entender um pouco melhor essas estruturas, né? E vou te falar, é muito mais gostoso a gente viver numa realidade em que a gente entenda ela, né? Então,
pra gente começar, tem uma pergunta pra você refletir, né? Que quando a gente escuta a palavra identidade dentro do cotidiano, o que a gente é levado a pensar? E aí a ideia é justamente da gente fugir do aspecto científico, fugir do aspecto teórico. Porque quando a gente tá falando, como eu falei da aula passada pra vocês, socialização. Quando a gente fala, você precisa socializar. No corriqueiro, no senso comum, tá lá, no dia a dia, quando você fala, você tá precisando socializar. Tá precisando socializar. O que a gente tá dizendo? Que essa pessoa precisa sair e ter contato com várias pessoas, né? Só que quando a gente pega pro conceito, é isso também. Mas a gente também, quando a gente pega o conceito de socialização, né, dentro das ciências humanas, a gente também tá falando de que você, dentro da sua casa, com mais uma pessoa, ou enfim, mesmo quando até você assiste um vídeo, em parte do vídeo, você também está passando por essa socialização, você está tendo uma interação com outra pessoa, né? Então, socializar dentro do nosso dia a dia, a gente pensa sair em grandes grupos, né? Talvez não grandes, mas sair ali com um grupo de pessoas. Quando a gente fala dentro das ciências humanas, a gente está falando aí do aspecto que, mesmo você e apenas outra pessoa, duas pessoinhas só, isso já é uma socialização, tá? Então, quando você pensa em identidade no senso comum, né? Será que ele tem a mesma ideia, tem o mesmo peso de quando a gente fala da identidade dentro de um conceito, né? Vou até falar do meu ponto de vista, tá? Porque a ideia, pelo menos aqui, é que a gente tenha essa conversa, né? Então, quando identidade no senso comum, tirando o aspecto teórico do que é identidade, toda vez que alguém fala assim, a minha identidade é essa, é muito com que você se identifica, né? É muito provável que se alguém chegasse e falasse assim, qual é a identidade da Fabi? A Fabi é roqueira. Louco, é isso, né? E é isso que as pessoas entendem como identidade. É a maneira com que eu me apresento. Então, quando normalmente no senso comum, o que eu ouço as pessoas relacionarem, e por justamente a gente tá falando do senso comum, pode ser que você tenha uma impressão diferente da minha, e é por isso que é legal a gente escrever, a gente parar pra pensar de tipo, antes da teoria, o que na minha cabeça era identidade? E até chegar pros seus colegas aí, pra alguém que você conhece e falar, quando te fala identidade, o que você pensa? Né? Porque normalmente, pra mim, dentro da minha vivência, que é o que a gente falou da socialização, ela é diferente pra cada um, né? Da minha vivência, quando alguém fala de identidade, normalmente é seu cartão de visita. E cartão de visita em qual maneira? Você olha pra mim, e a maneira com que você olhou e me descreveu determina a minha identidade. Então, você talvez olhasse pra mim e falasse assim, ela é roqueira, essa menina só ouve rock da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Ela deve ser insuportável ouvindo música, né? Ou você vai falar, ela é mó nerd. Errado, não tá. Mas essa não é a complexidade do que é realmente a minha identidade. Aquilo que eu me identifico. A gente, normalmente, no senso comum, a gente atrela essa ideia de identidade e identificação com você identificar visualmente. Então, a Fabiana tá de preto, camiseta do Ozzy, rock. Aí, eu não tô com vocês aí, então eu vou olhar pra Marília, que tá ao meu lado. Linda. Vocês não têm essa oportunidade, mas eu tô dizendo pra vocês. Ela é linda, tá? Tô olhando aqui pra Marília, linda. Né? Além de linda e maravilhosa. Ela tá com uma jaqueta, tá com tênis. O tênis que é novo, que eu sei da história desse tênis. Né? Não é novo, mas ganhou de presente o tênis, que eu sei que ela ganhou de presente. E ele é meio rosado, ela tá com uma garrafinha de água rosa, que tem água com gás, porque ela gosta muito de água com gás. E tá com um vestidinho bem simples, né? Bem chique, basiquinha, preto. Você vai olhar pra ela e você vai falar, é uma menina descolada, a roupa dela tá mal descolada, um jeans todo diferente, todo estilizado, mal descolada. Mas isso não é a totalidade de quem é a Marília. Em total, não é quem ela é totalmente. É uma parcela, é como eu identifico ela visualmente. É a primeira impressão que eu vou ter dela. Ou a primeira impressão de quando você vai ter a impressão de me ver pessoalmente. Mas sabe aquela história de que muitas vezes a gente olha pra uma pessoa e a gente erra?
Você fala assim, meu, essa pessoa é assim, eu tenho certeza, é chata, tem cara de chata, tem cara de nojenta, tem cara de que gosta disso. Ó, tá vendo, meu, ela gosta de rock, eu nunca vou falar com ela, porque eu não curto isso, né? Ou que as pessoas, esse modelo é o que normalmente a gente chama de identidade, mas não é bem assim. Primeiro que a identidade não é nada estático, e aí vai aparecer pra vocês aí na tela, tá? Então a identidade, ela não é estática. Ela é uma construção contínua, porque a gente, como ser humano, a gente existe como um ser social. E o que isso significa? Que a gente, dentro da nossa experiência como seres humanos, a gente pode dizer que a nossa vida é pautada pelas nossas relações com as pessoas, né? E não precisa ser com 300 pessoas. É sempre a questão da gente estar se relacionando com o outro, né? E para isso, a gente vai passar a nossa vida inteira socializando, né? Então, lidando com pessoas diferentes, aprendendo coisas diferentes. A gente vai passar e conhecer várias instituições sociais, escola, faculdade, curso, sei lá, se você é de uma banda, se você é um artista. Você vai passar por vários lugares, né? Você vai conhecer vários lugares, ou ter pelo menos um pequeno contato com eles. Você vai pertencer a muitos grupos sociais, né? Então, eu tenho o grupo da minha família, né? Não no WhatsApp, mas na vida. Eu tenho o grupo social da minha família, eu tenho o grupo das pessoas do meu trabalho e dos meus trabalhos anteriores. Então, eu tenho um grupo social aqui dentro do Centro de Mídias, né? E ele é um grupo social por quê? Porque são pessoas que, por trabalharem nos mesmos lugares e a gente fazer coisas parecidas, a gente cria essa identidade e forma um grupo. Na minha escola anterior, eu também tenho meu grupo social? Eu tenho meu grupo social lindo também, né? Eu tenho o grupo dos meus amigos, que é o grupo dos meus amigos que jogavam comigo, né? Eu tinha antigamente o grupo de Magic, agora deu uma pausa, pandemia, a vida. Eu tinha o grupo do Magic, tinha o grupo do D&D, eu tenho o grupo da galera da banda, tenho o grupo de não sei o quê. Todos esses grupos diferentes que eu interajo, eles têm ali, eles vão me ajudar na formação da minha identidade. Eles são grupos que vão compor, vamos dizer, essa tela em branco que eu nasci e que todo dia vem alguém com um novo pincel e pinta uma nova parte de quem sou eu. Porque eu sou o quê? Uma obra de arte, assim como você é uma obra de arte. E todo dia alguém tá ali, ó, dando uma pincelada para que a gente se torne o quê? Uma obra-prima, né? A gente tem as relações sociais, então, as relações a longo prazo, as pessoas com quem a gente tem mais contato, a gente tem interações sociais, que são as pessoas que a gente não interage sempre, tipo a moça da padaria, tipo o moço do mercado, sei lá, as pessoas que a gente encontra e a gente só tem uma interação temporária. E essas influências, essas pessoas, tudo isso que a gente vive, ajuda na construção, na verdade. Ajuda não, né? Faz parte, constrói a sua identidade. E a identidade, ela nada mais é do que o produto entre você e a sociedade. Então, você mais a sociedade, identidade social. Ah, que clichê! Mas é isso, você e a sociedade, se juntar tudo isso, vai gerar a sua identidade. E aí, quando a gente fala sobre isso, que eu acho que é a parte importante da gente entender como muitas vezes o senso comum, ele é um ponto de partida, ele é importante, né? Mas que é importante a gente também traçar essa linha de diferença do que é o senso comum e o que são as coisas dentro da ciência, ou o que são as coisas concretas, enfim, é que a nossa identidade, às vezes dentro do senso comum, eu sinto que às vezes a gente fica preso nessa ideia de que a identidade é algo que é meu, e é mesmo, isso aí tá certo. É meu, mas é algo imutável, porque se eu mudar qualquer coisa em mim, eu deixo de ser eu. Não sei se ficou muito claro pra vocês, mas a gente normalmente tem essa ideia de que a identidade é única. Que se você me encontrar daqui 10 anos, eu vou ser a mesma pessoa, gostando das mesmas coisas, fazendo a mesma coisa, enfim, e eu não vou ter mudado. Porque normalmente a gente associa essa ideia de mudar, de alterar, com, sei lá, você não se manteve firme à sua identidade, aquilo não te definia. Mas, na verdade, a construção da nossa identidade é um processo que não acaba. Existem coisas que eu gostava quando eu era mais nova e que hoje eu não gosto mais. Existem coisas que na semana passada eu achava incríveis, mas depois eu parei pra pensar e falei, cara, isso aí não é muito legal, não. Isso aí
não é um bom plano, né? Tinha coisas que me representavam muito quando eu tinha meus, sei lá, 17 anos. Que era quem eu era naquele momento. Só que esse momento também já passou faz um tempo. Eu conheci pessoas novas, eu trabalhei, fui pra universidade, mas mesmo se não fosse universidade, cursos, enfim, o que você quiser fazer da sua vida, eu passei por tantas coisas que é meio ilógico a gente pensar que eu vou conhecer tanta gente, tanta coisa nova, e que isso não vai causar uma mudança em mim. E uma mudança de pensamento, né? Se a sociedade muda, se tudo muda, por que a gente não muda? Então, é importante a gente entender que quando a gente está falando da identidade, a gente está falando também de algo que é construída pela nossa vida inteira. Porque como a gente sempre interage com a sociedade, lembra da aula passada que a gente falou que a socialização, que é esse momento de aprendizado, de trocas e tal, acontece a nossa vida inteira, do momento que você nasce até o seu último suspiro? É exatamente isso. E se essa socialização, se essa relação que você tem com as pessoas, ela vai mudar você e ela vai te trazer conhecimentos, ela vai te trazer coisas que você não teve contato e que justamente você pode gostar e adequar para a sua vida e isso vai trazer uma mudança, isso significa que a sua identidade também vai mudar completamente ao longo da sua vida, né? E isso é uma parte natural, não é que eu deixo de ser eu, não é que eu não sou apegada à minha identidade ou que eu sou uma pessoa sem, sei lá, sem apego, que eu, sabe? Não, isso só significa que eu estou vivendo a minha vida normalmente. E que por eu conhecer e ter acesso a certas coisas, isso vai mudar. Porque as experiências são novas, entendeu? Coisas que eu experimentei com 15 anos, entendeu? Tipo, amizades. Hoje, quando eu tô beirando os 30, já é diferente, né? São outros tipos de relação, são outros tipos de amizades, sabe? E isso tá tudo bem, é normal, é o fluxo da vida. Seria muito bizarro se você nascesse e desde que você tem 2 anos de idade, você tivesse as mesmas relações, né? Da mesma maneira, que você levasse todo, tipo, com 16 anos, você tá indo no parquinho, entendeu? Brincar no escorrega. Pode ser? Pode ser. Por sinal, faça isso. Não tenha medo de viver a sua vida, né? Mas, imagina se você só pudesse fazer isso. Né? Que você não pudesse assistir um filme, você não pudesse assistir uma peça, você não pudesse, sei lá, sentar numa calçada e conversar sobre a vida. Então, esses fluxos são normais, tá? E aí uma coisa também muito importante da identidade é a gente entender que essa construção acontece na relação minha com o outro, né? E é por meio disso que a gente se diferencia do outro. É nesse momento que eu olho e falo assim, cara, você não é igual a mim. E se você não é igual a mim, isso significa que cada um de nós é diferente. Então eu não posso também achar que todas as pessoas têm que ser exatamente iguais. E aí quando a gente começa a entender que o outro é diferente, a gente, entendendo isso, a gente começa a falar, por que ele é diferente? O que faz com que ele pense diferente, haja diferente? Porque todas as interações que essa pessoa teve, todas as escolhas que ela teve na vida, a história dela gerou nela uma identidade que vai ser diferente da sua. A socialização dela foi diferente e isso faz com que ela seja diferente de você. E isso serve para irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos, eles podem compartilhar muitas coisas? Sim, principalmente se eles são irmãos que são, esqueci o nome, que são do mesmo útero, porque eles são o mesmo óvulo cortado em 2. Eles são geneticamente iguais. Vamos partir daí. Pega os irmãos que são geneticamente iguais, que eu esqueci o nome agora. Univitelinos. Aqui, ó, meu ponto falou univitelinos. Gêmeos univitelinos, eles têm o mesmo DNA, tá? Nasceram na mesma família, na mesma data, mesma coisa. Se você pegar esses 2 irmãos, eles não são iguais. Porque mesmo que eles vivam na mesma família, cada um deles interagiu com pessoas diferentes ou até iguais, mas teve interações diferentes. Se você pensar nos seus próprios amigos, por mais que você ande com os mesmos amigos, as suas interações, as interações que eles têm com outros são diferentes. Então esse gêmeo univitelino,
ele vai experimentar a vida de uma maneira diferente do irmão dele, ele vai ter relações diferentes e ele vai olhar para o mundo e analisar o mundo diferente do irmão dele. Então, quando a gente fala que a identidade, ela é uma coisa que nos torna únicos, né? E que por isso é muito importante a gente entender que não existe possibilidade das pessoas serem iguais, é justamente por causa disso. Mesmo que você... Sabe... Adoro. Lembrei agora. Momento polêmico. Sabe quando a gente fala assim, se eu tivesse no lugar de fulano, eu teria feito diferente? Talvez não. Mas provavelmente sim. Porque no caso, fulano fez daquele jeito, porque dentro da experiência dele, tudo que ele viveu, todo o conhecimento, tudo que aconteceu, culminou para que ele tomasse aquela decisão. Ele pode se arrepender? Pode. Todos nós nos arrependemos de muitas coisas, né? E é normal. Mas quando a gente se coloca nesse papel de se eu estivesse no lugar dele eu faria diferente, é impossível saber. Talvez se você tivesse vivido, passado pelas experiências dele e entendido as experiências da maneira que ele entendeu, você tivesse tomado a mesma decisão. Só que eu vivi uma vida diferente, eu tenho uma visão diferente, eu tive socializações diferentes. Sendo assim, eu tenho uma identidade diferente. Então, obviamente que eu pensaria diferente na hora de resolver um problema. A lógica que eu seguiria dentro da minha cabeça provavelmente vai ser outra. E isso tem a ver com essa ideia da identidade e alteridade, que a gente entender que é sempre essa relação com o outro, né? Então, a partir disso, a gente começa a entender que a identidade tem a ver com a socialização gera a identidade e essa identidade gera a visão que a gente tem de mundo. Então, todas essas fases de processo da construção da nossa identidade, a gente sempre vai ser apresentado a muitos modos de expressão, né? A muitas questões de momentos que a gente vai se sentir pertencente, momentos em que a gente vai olhar e falar, cara, eu tô aqui, mas eu não pertenço exatamente a esse lugar, né? Vai ter lugares que você vai olhar e falar, meu, aqui é onde eu me sinto bem, aqui é onde eu me sinto acolhido. E vai ter uma outra pessoa do seu lado que vai falar, cara, mas eu não me sinto assim. E eu tô no mesmo lugar que você. Mas é muito por causa dessa noção de identidade, tá? Então, quando a gente fala, né, na sociologia, identidade, né, um grupo, ele não é só um conjunto de indivíduos, né? Um grupo social, um grupo de pessoas, não é um bando de gente aleatória. Junta 6 pessoas aí, é um grupo social. Não. Quando a gente fala de grupos sociais, né, dentro das ciências humanas, né, a gente está falando aqui da sociologia, a gente tem que entender que os grupos sociais são grupos de pessoas que se mantêm com relações estáveis. Então, assim, fui pro show do Whitesnake. Eu fui lá, conheci meia dúzia de pessoas que estavam na fila, né? Sei lá, porque estavam do meu lado. Eu falei com elas e aí eu fui pra minha casa. Não sei quem são essas pessoas, não lembro o nome delas, não mantive contato. Isso não formou um grupo social. A gente podia ser visto como um grupo na hora por estar ali juntos. Mas isso não é um grupo social. Um grupo social é quando você tem pessoas que, durante um tempo, numa relação estável significa que tem frequência, tá? Se relacionam e geram essa sensação de pertencimento, de identidade. O que é identidade? Eu me identifico no outro também. Por quê? Porque a gente tem objetivos e interesses em comuns, a gente tem gostos parecidos, a gente tem coisas que geram esse sentimento de intimidade. Intimidade também, mas identidade. Quando, por exemplo, eu tô aqui trabalhando no centro de mídias e você tá na escola. Todo mundo que tá ao meu redor, eu olho pra eles e eu tenho identidade com eles, porque eles estão passando pela mesma coisa que eu, de maneiras diferentes. Então, se eu sair daqui e for lá no suíte, falar, e aí, galera, como foi o dia, como foi a aula de vocês, como foi a aula que vocês gravaram hoje? Enfim, vocês foram comer pastel na feira? Que eu fui comer pastel na feira, que hoje é dia de feira. O que acontece? A gente se vê frequentemente, a gente compartilha de interesses ou objetivos iguais, que no caso é a aula chegar até você, e a gente tem essa frequência a ponto da gente criar essa identidade. Eu olho para eles e eu vejo pessoas que me entendem e que fazem sentido para mim. Talvez se eu saísse daqui hoje, chegasse na sua escola, mesmo sendo professora,
eu talvez chegasse ali meio tipo, quem são essas pessoas? O que eu tô fazendo aqui? Não sei. Porque eu ainda não criei essa ideia de você ter estabilidade, de você ter uma relação em que você vai conseguir ali identificar. Por isso que muitas vezes a gente pode conhecer alguém e ter uma conversa super legal num dia, mas a longo prazo não funciona tanto. Porque justamente quando você vai estabilizar essa relação, você não tem esse sentimento de identidade. Você não consegue criar esse vínculo. Por isso que quando a gente fala de grupos sociais, e aí eu falei, o meu grupo do trabalho, mas do meu antigo trabalho é outro grupo, porque a única pessoa frequente sou eu em todos eles. Então, eles são grupos separados. A minha família é um grupo separado do meu trabalho. Porque a frequência é dentro daquele grupo, a identidade é dentro daquele grupo. E isso significa que nem sempre as pessoas que estão em dois grupos meus diferentes vão conseguir se conversar. Porque elas não têm essa identidade. Podem gerar? Pode acabar tendo? Pode. Super divertido. Melhor dos mundos. Mas pode ser que não. Tá? Então, quando a gente tá falando de grupos sociais, né, vou até pedir para colocar na tela de novo, a gente tá falando justamente desse conjunto de pessoas que mantêm relações estáveis com objetivos e interesses em comum e geram esses sentimentos de identidade gerados por esse contato. Então, a gente compartilha esse sentimento de pertencimento e, sendo assim, um sentimento de identidade. E aí, eu vou pular um slide porque daqui a pouco eu volto nele. Que é o quê? Quando a gente fala de identidade, nós construímos a nossa identidade. Conscientemente, eu me arrisco a dizer que não totalmente. Né? Muitas coisas a gente vai observando, vai achando legal, vai incorporando na nossa vida, mas nem sempre a gente tem a plena noção de que isso está acontecendo, né? Mas quando a gente constrói a nossa identidade, ela vai acontecer por meio da socialização. Por isso que a gente fala que não existem pessoas iguais. Por mais que a gente seja muito parecido, as pessoas não são completamente iguais. Porque se a socialização é justamente o que a gente estava batendo na tecla na última aula, ela faz com que cada um de nós tenha experiências diferentes, isso significa que a nossa identidade, isso que a gente fala que diferencia a gente das outras pessoas, que é o como eu me identifico como Fabiana, ou como a Marília se identifica como Marília, você se identifica como você, porque eu não sei seu nome, então você é você, justamente tem a ver com as experiências que você teve. Então, eu sei como me comportar, né? Eu sei o que eu devo fazer, eu sei como fazer, porque eu aprendi olhando as outras pessoas. Se hoje eu tenho esse cabelo, se hoje eu estou com essa roupa, se hoje eu optei por usar esses 500 quinquilharias penduradas em mim, amo todas elas, se eu escolhi essa camiseta, escolhi estar onde eu estou, ou não escolhi, ou eu estou aqui porque eu estou, ou essas coisas acabaram acontecendo, é porque eu aprendi com outras pessoas. Eu vi nas outras pessoas e falei, cara, gostei disso. Achei que fica legal. Vou tentar em mim. Gostei daquilo ali também. Vou pegar pra mim. E é por isso, né, que a gente vai começando a perceber que a maneira com que a gente se comporta, a maneira com que a gente age e muitas coisas vêm da relação com o outro, né? E muitas vezes de diferenciar desse outro, de olhar pra ele e falar, ele é diferente. E tá tudo bem, a gente é diferente, então eu gosto disso, ele gosta de outra coisa. Ou sei lá, eu sou meio maluca. Eu sou meio maluca. Eu acho algo super divertido. Mas tem gente que é um pouco mais séria. Isso significa que a gente não pode conversar? Não. Significa que eu vou olhar pra ele e falar, somos diferentes. E sendo assim, a minha interação com você vai ser diferente do que uma interação com uma pessoa que é mais parecida comigo. Então, a nossa identidade, ela sempre tá se construindo. Ela sempre vai construir, desconstruir. Vai ter coisa que você vai olhar pra trás e falar, cara, eu não acredito que eu era assim. Mas você foi, naquele momento fazia sentido. Hoje você não é mais. Ou continuo gostando das mesmas coisas. Sucesso. A gente entender que a nossa identidade é o produto dessas interações, que a nossa socialização, as nossas experiências formam a nossa identidade e por isso ela é única. Você é único, é edição limitada, bebê. É simplesmente porque a gente criou essa identidade e é ela que faz com que a gente seja único. Fechou? Segundos finais, a gente continua falando sobre esse assunto. Não esqueça de avaliar a nossa aula, né? E a gente se vê aí nas próximas aulas. Então, até mais!